Chegar aos 50 ou 60 anos sendo um homem solteiro é, para muitos, um ponto de virada. Alguns encaram essa fase com serenidade e liberdade, outros, com solidão e incerteza. A sociedade, movida por expectativas superficiais, costuma olhar para o homem maduro solteiro com um misto de pena e julgamento, como se estar só fosse um sinal de fracasso, quando na verdade pode ser a expressão mais pura de independência e sabedoria. O estoicismo ensina que nada externo, nem status, nem companhia, deve definir o valor de um homem. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, em viver de acordo com a razão e em manter a paz interior, mesmo quando o mundo tenta impor o contrário. Ser solteiro depois dos 50 não é um castigo, é uma prova de lucidez diante de uma sociedade que romantiza dependências e ignora a força da solitude. Neste vídeo, vamos explorar a cruel verdade sobre homens solteiros depois dos 50 e 60 anos, não para lamentar, mas para compreender. Você vai descobrir por que essa fase, embora desafiadora, também pode ser a mais poderosa e autêntica da vida masculina. Um período onde o silêncio vale mais que a aprovação, e a liberdade, mais que qualquer companhia. O peso do julgamento social. Vivemos em uma cultura que ainda associa o valor do homem ao seu papel dentro de uma estrutura familiar ou relacional. Aos olhos da sociedade, o homem solteiro depois dos 50 carrega uma espécie de rótulo invisível, o de alguém que não deu certo. Esse julgamento é sutil, mas constante, vem em forma de comentários, olhares, comparações. Por que você ainda está sozinho, não sente falta de alguém, com essa idade, devia pensar em casar de novo? O problema é que essas perguntas partem de uma visão limitada da vida, moldada por expectativas antigas. A maioria das pessoas teme a solidão, e por isso projetam esse medo em quem escolheu, ou aprendeu, a viver só. No entanto, o homem estoico compreende que a opinião dos outros não define sua trajetória. Ele sabe que o verdadeiro fracasso não está em estar só, mas em depender da aprovação alheia para se sentir completo. O homem solteiro maduro que entende isso começa a ver o julgamento social como uma prova de fortaleza. Ele já não precisa justificar suas escolhas nem explicar sua paz. Enquanto muitos correm em busca de aceitação, ele descansa na liberdade de simplesmente ser, sem máscaras, sem pressa e, acima de tudo, sem medo. A ilusão do tempo perdido. Muitos homens ao chegarem aos 50 ou 60 anos carregam uma sensação amarga de que o melhor da vida já passou. Essa ideia é uma armadilha mental criada por comparações e expectativas irreais. A sociedade condiciona o homem a medir sua existência por marcos, sucesso profissional, casamento, filhos, conquistas materiais. Quando esses marcos ficam para trás, ou quando nunca foram alcançados, nasce o sentimento de fracasso. Mas a verdade é que o tempo não se perde quando é vivido com consciência. O homem estoico entende que cada fase da vida tem sua virtude e propósito. A juventude é o tempo da ambição e da descoberta, a maturidade, o tempo da sabedoria e da serenidade. Um homem solteiro de 55 anos, por exemplo, que vive com lucidez, propósito e domínio emocional, está em vantagem sobre muitos jovens ainda presos à necessidade de provar algo. A grande virada está em perceber que não há tempo perdido, apenas tempo desperdiçado com arrependimento. A vida continua generosa com quem decide estar presente no agora. A cada dia, há espaço para aprender, crescer e desfrutar da liberdade que a maturidade oferece, sem a ilusão de que a felicidade está atrás, e não dentro. A liberdade que assusta os outros. Quando um homem chega aos 50 ou 60 anos e escolhe estar só, não por falta de opção, mas por convicção, ele desperta reações contraditórias. Uns o admiram, outros o julgam. A verdade é que a liberdade genuína incomoda quem ainda é prisioneiro de dependências emocionais, financeiras ou sociais. Esse homem livre não se define mais por rótulos, marido, provedor, namorado ou companheiro. Ele se define pela própria consciência. Isso causa desconforto porque ele já não se encaixa nas expectativas alheias. Enquanto muitos seguem vivendo para atender às demandas de um relacionamento ou de uma sociedade que cobra conformidade, o homem solteiro maduro passa a viver por escolha, e não por obrigação. Essa liberdade é silenciosa, mas poderosa. Ela se expressa em pequenos gestos, na forma calma com que ele desfruta da solidão, na ausência de pressa em agradar, no brilho sereno de quem está em paz consigo mesmo. No entanto, essa autonomia exige coragem. Porque a verdadeira liberdade vem acompanhada de responsabilidade total sobre a própria vida. E é nesse ponto que muitos recuam, preferem a segurança da dependência à inquietude da independência. O homem estoico, por outro lado, entende que viver livre é o único caminho para viver de verdade. A invisibilidade social do homem maduro.
Aos 50 ou 60 anos, muitos homens começam a perceber algo que ninguém os preparou para enfrentar: a sensação de se tornarem invisíveis. Não é que o mundo os rejeite, o mundo simplesmente deixa de notar. No trabalho, as oportunidades diminuem. Nos grupos sociais, a presença já não é tão requisitada. E no olhar feminino, há menos curiosidade, menos brilho, menos novidade. Essa invisibilidade não é apenas externa, é também interna. O homem começa a duvidar do próprio valor porque o mundo já não o valida como antes. Ele se pergunta: ainda sou relevante? É nesse ponto que o estoicismo oferece uma resposta poderosa: o valor de um homem não deve ser medido pelo olhar dos outros, mas pela qualidade de sua conduta e pela serenidade com que enfrenta o tempo. Sêneca dizia que não é o tempo que nos falta, mas o propósito para usá-lo bem. A maturidade, então, deve ser o momento em que o homem se volta para dentro, encontrando significado naquilo que ele é, e não no que o mundo reconhece. O estoico não precisa ser visto para existir plenamente, ele precisa apenas ser fiel a si mesmo. A invisibilidade social pode ser, paradoxalmente, o início da verdadeira liberdade interior. O perigo do cinismo e do desencanto. Com o passar dos anos, depois de tantas decepções, é comum ver homens maduros mergulharem em um estado de ceticismo profundo. Eles olham para o amor com ironia, para as pessoas com desconfiança e para o futuro com frieza. O cinismo se torna uma armadura, uma forma de se proteger de novas feridas. Mas, ao mesmo tempo, é uma prisão silenciosa que sufoca a capacidade de sentir, de admirar e de se abrir novamente para a vida. Muitos dizem: eu já vi de tudo. Nada mais me surpreende. Essa frase, embora pareça força, na verdade é sinal de esgotamento emocional. O homem estoico compreende que o sofrimento é inevitável, mas o fechamento do coração é uma escolha. Marco Aurélio, imperador e filósofo, alertava: a alma se torna da cor dos pensamentos que cultiva. Se o homem só alimenta desdém e desconfiança, sua alma se encolhe até que nada mais a toca. A verdadeira maturidade está em manter a lucidez sem se tornar amargo. O estoicismo não pede que você ignore o mal do mundo, pede apenas que ele não te corrompa. O homem sábio observa, entende e perdoa, mas nunca deixa que a dor o transforme em pedra. O cinismo é a antítese da sabedoria, é o medo disfarçado de inteligência. O valor do propósito na vida madura. Chegar aos 50 ou 60 anos sem um propósito é como navegar sem bússola. O tempo parece mais lento, os dias se confundem e o vazio começa a pesar. Muitos homens que trabalharam a vida inteira descobrem, após a aposentadoria ou o fim de um relacionamento, que não sabem mais quem são, porque sua identidade estava ancorada no fazer, e não no ser. O estoicismo ensina que o verdadeiro propósito não está em grandes conquistas externas, mas em viver de acordo com a razão, a virtude e o dever interior. Propósito é ter clareza de por que você acorda todas as manhãs, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que não haja aplausos. É o motor silencioso que mantém o homem inteiro, mesmo quando o corpo envelhece e o mundo parece andar mais devagar. Isso pode significar escrever, ensinar, servir, cuidar de si, ajudar alguém. O tamanho da ação não importa, o que importa é a intenção por trás dela. Sêneca dizia: aquele que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. O homem maduro que reencontra o propósito reencontra também a direção. E quando há direção, há força, serenidade e sentido. A vida não termina após os 50, ela apenas exige um novo motivo para continuar. A paz como nova forma de desejo. Com o passar dos anos, o que o homem realmente busca muda profundamente. Na juventude, ele deseja conquistas, intensidade, reconhecimento. Mas depois dos 50, o que passa a ter valor é algo muito mais sutil e raro: a paz. A paz se torna um novo luxo, algo que nenhum dinheiro compra e que poucas pessoas sabem preservar. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela vem quando o homem percebe que já viveu o suficiente para entender que o prazer momentâneo tem um custo alto, geralmente em forma de ansiedade, confusão ou arrependimento. A sabedoria estoica ensina que o verdadeiro poder é estar bem consigo mesmo, independentemente do que acontece fora. Marco Aurélio dizia: o homem encontra paz quando se alinha com o que a razão e a natureza exigem dele. Essa serenidade não significa apatia. Pelo contrário, é uma energia calma, firme e controlada. O homem que aprende a valorizar a paz passa a se tornar magnético. Ele não reage com desespero, não se ofende com facilidade, não busca validação. Sua presença inspira confiança e respeito. A paz, no fundo, é o novo desejo de quem entendeu a vida, é o prazer de estar inteiro, mesmo no silêncio. Relações com significado, não apenas companhia.
Com o tempo, o homem maduro aprende que não é a quantidade de pessoas à sua volta que importa, mas a qualidade das conexões que ele escolhe manter. Depois dos 50, a paciência para conversas vazias, promessas falsas e relacionamentos superficiais simplesmente desaparece. Ele não busca mais companhia por carência, e sim vínculo por afinidade. O estoicismo ensina que devemos nos cercar de pessoas que alimentem a virtude, não o ego. Epicteto dizia: evite a companhia de quem te torna pior. E esse conselho é ainda mais valioso na maturidade. O homem que aprendeu a estar bem sozinho só permite a presença de quem soma, nunca de quem suga. Relacionamentos significativos são aqueles onde há respeito mútuo, admiração e calma, não drama, ciúme ou manipulação. Uma conversa verdadeira, um silêncio compartilhado, um olhar de compreensão, tudo isso se torna mais precioso do que o calor momentâneo de uma paixão. Esse tipo de relação não prende, liberta. Porque ambos escolhem ficar, e não precisam um do outro para existir. O homem maduro entende: é melhor ter uma ou duas conexões genuínas do que dezenas de contatos vazios. Ele não busca ser amado por todos, busca estar em paz com poucos. A beleza da solitude estoica. Chega um ponto em que o homem descobre que estar só não é um castigo, é um privilégio. A solidão que antes parecia pesada começa a se transformar em solitude, um estado de presença, clareza e autossuficiência. É quando ele percebe que a melhor companhia sempre esteve ali, dentro da própria mente. A solitude estoica não é isolamento, mas liberdade interior. O homem que se conhece e se basta não precisa de distrações para se sentir vivo. Ele aproveita o silêncio para refletir, observar o mundo com calma e reconectar-se com o que realmente importa. Não é o barulho externo que o move, mas a serenidade do que ele construiu dentro de si. Marco Aurélio escreveu: o homem encontra paz quando alinha seus pensamentos com a natureza do universo. Isso significa aceitar o que é, sem resistência, e encontrar contentamento no simples fato de existir. A solitude o ensina a desfrutar de uma caminhada, de um café pela manhã, de uma leitura em silêncio, tudo isso sem pressa, sem cobrança, sem dependência. O homem que domina a arte de estar só nunca está solitário, porque aprendeu a transformar o silêncio em força. Ele não foge do vazio, ele o preenche com sabedoria. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.